Meus irmãos, é uma alegria nessa noite compartilhar mais uma vez as Sagradas Escrituras com cada um de vocês aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 13 ao verso 14. Mateus capítulo 7, verso 13 ao verso 14. Quero lembrar que próximo sábado às 19 horas nós teremos em nossa igreja aqui o Bem Casados, tá bom? Então você que é casado está super convidado a estar conosco próximo sábado, 19 horas, tá bom? A gente vai estar aqui, vai ser uma noite maravilhosa e você é o nosso convidado. Mateus capítulo 7, o verso 13 e o verso 14. Convido a igreja a lermos todos juntos. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga, e muitos escolhem esse caminho, mas o 14, o caminho é difícil e são poucos os que encontram. Senhor, nós te agradecemos por essa porção, Pai, de vida para todos nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e conduzido neste culto, Pai. Continua, Senhor, através da palavra, aplicando ao nosso coração e iluminando. Espírito Santo, tens total liberdade. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, você provavelmente já escutou sobre os dois caminhos, sobre as duas portas. E é justamente isso que nós vamos estar falando nesta noite, os dois caminhos. Jesus, no final do Sermão do Monte, aquele sermão bem conhecido, ele apresenta dois caminhos, dois fundamentos, duas afirmações e duas árvores. O que nós aprendemos com isso? Que a Bíblia, ela é direta ao ponto, quando se posiciona sobre as nossas escolhas e onde essas escolhas irão nos levar. A Bíblia, ela não fica em cima do muro, não fica. E não apresenta uma terceira via, nem para mim, nem para você. Jesus não disse que tinham três caminhos. Ele disse que tinham apenas dois caminhos. Dois caminhos. E eu e você estamos em um ou em outro. Em um ou em outro. Irmãos, permita-me uma opinião. Eu não vejo um caminho sobre o muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Se eu dissesse que você estava em cima do muro ali, em dúvida, tal, que isso é um caminho, isso de certa forma estaria massageando o teu coração, dando um consolo e um conforto. Jesus, ele não apresentou isso. Ele apresentou que existem apenas duas portas, dois caminhos, dois tipos de árvores, dois construtores. Esse é o final do Sermão do Monte. E os construtores é aquele que ouve, que pratica e que constrói sobre a rocha. O outro tipo de construtor é aquele que ouve e não pratica e constrói a vida de qualquer maneira. Árvore, Jesus também fala. Ele diz que não pode uma árvore boa dar frutos ruins. E nem pode uma árvore ruim dar frutos bons. Jesus percebe que é bem direto. Não é só Jesus, a Bíblia fala sobre isso. Deus sempre apontou dois caminhos para Israel. O caminho da bênção e o caminho da maldição, da desobediência. O caminho da vida e o caminho da morte. Deuteronômio capítulo 30. Eles estavam cientes ali, os judeus,
sobre a imagem dos dois caminhos que Jesus estava apresentando a eles. Eles sabiam, então isso não soaria estranho para eles. E vemos de um quadro, vamos dizer, o que acabamos de ler, panorâmico, há duas portas, dois caminhos, duas multidões e dois destinos. O texto, ele nos apresenta isso. Duas portas, dois caminhos, duas multidões e dois destinos. E eu digo a você, nós estamos ou em um ou em outro. E nessa noite, a palavra do Senhor nos fala, nos apresenta isso. Talvez você não queira já de início acreditar nisso. Mas Jesus apresentou de forma muito clara. De forma muito clara. Jesus disse àquela multidão que eles entrassem pela porta estreita, no verso 13. Jesus indica o caminho. Ele indica a porta. Ele não fica em cima do muro. Ele aponta. Mas ele não vai colocar você lá. Ele diz, entre pela porta estreita. Isso é o que Jesus quer, deseja, de mim e de você. E nós vamos responder 3 perguntas. A primeira pergunta é, qual caminho você está seguindo e qual porta você acredita que vai entrar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual multidão você está acompanhando? Ou melhor, as pessoas que ao teu redor, para onde estão te conduzindo? Outra pergunta é, qual será o seu destino? São essas 3 perguntas. Qual o objetivo dessa reflexão? Primeiro objetivo é encorajar você que está no caminho estreito a continuar firme. Jesus disse que é o caminho certo. Esse é o primeiro objetivo. Não desanime, continue. Não olhe para A ou para B, olhe para Jesus. É o caminho difícil mesmo, irmãos. É o caminho apertado, é o caminho estreito. É a porta que só dá para você e mais ninguém. E a porta é o próprio Jesus. É isso. Corajar nessa noite. Mas também o objetivo é alertar a você que está no caminho espaçoso, largo, a porta larga. E você nessa noite vai estar sendo lembrado onde esse caminho vai te conduzir e te levar. E através disso, qual é o objetivo? A graça do Senhor alcançar o teu coração. E você está onde Jesus deseja. Entre pela porta estreita. Então, a primeira pergunta é, qual caminho você está seguindo e qual porta você vai entrar? Seu desejo pode ser, depois que lê o texto, pastor, o caminho que eu estou seguindo é um caminho estreito. Pastor, o caminho que eu estou seguindo é o caminho bem apertado, é o caminho difícil. É realmente esse caminho? O primeiro caminho, o caminho aqui, ele representa a sua jornada nesta vida. O caminho apresenta as suas escolhas. O caminho é aquilo que você acredita, suas crenças, com o que você tem alimentado o seu coração. Você acredita em Deus? Este mundo foi criado por Ele, você acredita nisso? Você acredita qual o seu propósito aqui neste mundo? Envolve tudo isso, tudo isso. Você se vê como uma criatura de Deus, criado à imagem e semelhança dEle, ou você acredita que você parte da evolução das espécies? Que você acredita do que é material, do materialismo, do naturalismo? Isso faz a diferença do caminho que nós estamos seguindo. Ou você acredita quando você morrer, o que vai acontecer? Você vai ser reencarnado? Ou apenas vai sumir? Ou você vai viver eternamente ao lado de Deus? Tem essa esperança. Isso também interfere no seu caminho, nas suas escolhas.
Outra coisa, você acredita como é as suas decisões quanto ao lado ético e moral? Você acredita no certo, no errado? Ou apenas isso depende, você vai colocar sempre relativizando isso, o certo e o errado. Mas se você parte do caráter de Deus, você sabe o que é certo e o que é errado. Isso também interfere nas suas escolhas e no seu caminho. Então percebe, e os dois caminhos que eu quero apresentar, o primeiro caminho, eu vou ser direto ao ponto, é o caminho do pecado. Eu não quero suavizar, mas o caminho, a estrada que conduz à destruição, que é ampla, é larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, é o caminho do pecado. Esse é o caminho do pecado. Esse caminho é convidativo, esse caminho é amplo, essa porta ela é larga. Esse caminho você tem total liberdade para viver do seu jeito, do seu modo, da forma que você deseja. Esse caminho, ele está completamente aberto para você saciar todos os seus desejos pecaminosos. E você não ouvir, está nem aí para ninguém, para a palavra do Senhor. Esse é o caminho do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9, fala sobre esse caminho. Veja como é esse caminho. Veja onde esse caminho vai te conduzir. Coloca, por favor, 1 Coríntios 6, 9. Vamos ler? Vocês... adoram a ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, verso 10, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas e exploram os outros. Esse é o caminho do pecado. Esse é o caminho que muitos estão vivendo. E você conhece muitas pessoas assim. Gálatas 5,19 também fala sobre esse caminho. Espaçoso, largo, convidativo, atraente. Vamos ler? Gálatas 5,19. Quando segue os seus desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. É para quem acredita. É para quem o Espírito Santo toca no coração. A palavra do Senhor é viva. Ela nos leva à santidade, irmãos. O caminho do pecado vai levar à porta da perdição, ao caminho da destruição. E muitos estão indo por esse caminho, caminho de morte. E tem mais. O último capítulo da Bíblia também fala. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Felizes, vamos ler todos em uma só voz? Felizes aqueles que lavam suas vestes.
vão ficar de fora. O caminho do pecado não tem ajeitadinho. Você pode sentir prazer aqui e dá prazer. Pode sentir alegria e dá alegria. Mas no outro dia tem ressaca e dor de cabeça. Você não sabe nem o que faz. Passageiro demais. Pode sorrir com outros. Pode fazer tudo isso. Você pode viver até uma vida bem. Mas o seu final, quando estiver frente a frente com Deus, vai ser... Essa porta vai levar a tua vida ao caminho da perdição. Esse é o caminho do pecado. O outro caminho, você leu o que está escrito na palavra do Senhor. E o Espírito Santo, se você está vivendo nesse caminho, essa noite ele pode alcançar a tua vida. Pode alcançar a tua vida. Você não deve se constranger por causa de A ou de B, não. É diante do Senhor. É o Senhor que nos constrange. É misericórdia e graça de Deus nessa noite, te mostrando o caminho para onde você está indo. Não queira ficar com raiva, porque é graça e amor de Deus, mostrando o teu caminho agora, e mostrando o teu futuro, e dizendo, entre pela porta estreita. O outro caminho é o caminho estreito. É o caminho da santidade, é o caminho apertado. É o caminho que muitos crentes aqui, inclusive eu, nós estamos. Esse caminho ele não é convidativo, não é. O texto diz, quando a gente voltar para lá, Mateus 7, o 15, Mateus 7, 15, diz que, Mateus 7, 14, aliás, Mateus 7, 14, são poucos os que encontram esse caminho, são poucos. Em relação ao 14, que nós lemos, ao 13, que muitos escolhem, mas aí poucos encontram. Não é tão convidativo, não é tão atrativo, a multidão parece que é menor. Esse caminho, sabe por que é difícil? Esse caminho envolve renúncia, envolve desintoxicar das influências malignas, carnais e mundanas. E muitos não querem isso. Essa porta estreita é um novo nascimento, é a mudança de mente, não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela mente, pela nova criação, pelo arrependimento, para viver a boa vontade de Deus, é ter um novo coração em Cristo, é deixar hábitos que estavam escravizando você. O caminho estreito não entra o que Jesus proíbe. O caminho estreito não entra o que Jesus proíbe. Esse caminho é estreito porque é um caminho que deve ser, e tem a renúncia, tem que ser negado, o corpo tem que ser mantido sob controle, as corrupções dominadas. As tentações são diárias para mim e para você, mas Deus nos dá força para resistir. Mesmo aqueles que vão contra a nossa inclinação, a gente precisa resistir. Devemos suportar as situações difíceis, as lutas que nos afligem, vigiar em todas as coisas, caminhar com cuidado. Iremos atravessar muitas tribulações. Mateus, ele aponta o caminho da perseguição, é o caminho e nós cristãos somos perseguidos ainda hoje, zombados, ironizados por familiares, amigos, por esta sociedade, por governos, por partidos políticos, por ideologias. Esse caminho também, mesmo apertado, o caminho difícil, é o caminho da paz, é o caminho da esperança, é o caminho da alegria genuína em Cristo. E muitos não olham para trás, porque sabem que estão crendo. A multidão
que está no caminho, mas tem uma multidão que está no caminho do pecado. Aí eu pergunto, diante dessas dois caminhos que apresentei a você, qual caminho você está seguindo? Eu vou ser sincero para você. Não se coloque em cima do muro. Ou você está no caminho do pecado, ou você está no caminho da vida. Num caminho com Jesus Cristo. A segunda pergunta é: qual multidão você está acompanhando? Ou melhor, as pessoas ao teu redor, para onde estão te conduzindo? Por que eu trouxe isso? Porque no verso 13, diz assim no verso 13: e muitos escolhem esse caminho. E muitas vezes esses muitos influenciam a mim e a você. E a gente está indo junto. Essa multidão que te influencia do caminho do pecado? Talvez sim. Hoje existem muitos cristãos que não sabem nem que são, mas são cristãos progressistas. São cristãos que abandonaram a Bíblia, não acreditam que a Bíblia é suficiente e a palavra de Deus. São indiferentes à doutrina do pecado, a doutrina também da Trindade, ver Cristo como Filho de Deus. São essa multidão de cristãos progressistas, são cristãos desigrejados, mete o pau na igreja, mete o pau. E acham que às vezes estão lá no caminho estreito. Na minha visão, eles não estão no caminho estreito. Eles abandonaram a palavra do Senhor. Eles estão no caminho largo. Quem vive desta maneira. E hoje tem, meus irmãos, muitas igrejas, tenham cuidado, pastores por aí, que estão levando muitos para o caminho largo. Jesus alerta sobre isso, os falsos profetas. Pastores que querem atualizar a palavra do Senhor, é um falso profeta. E são conhecidos e renomados, e têm milhares de seguidores. E falam de uma forma mansa, convidativa, inclusiva no amor, onde todo mundo chega. O final, felizmente, vai ser a porta larga. Vai ser a porta larga. Salmo 1:1 diz: como é feliz um homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Se você está fazendo isso, você está vivendo atualmente do caminho largo, do caminho do pecado. Muito poucos serão os que irão para o céu, comparado àqueles que irão para o inferno. Muitos poucos irão para o céu, comparado àqueles que irão para o inferno. E concluo essa breve reflexão com a terceira pergunta: qual será o seu destino? Aí você pode dizer para mim: só Deus é que sabe. Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Se você acredita que isso aqui é a palavra de Deus, nessa noite você está ciente para onde você está caminhando. Você está completamente ciente. Completamente ciente para onde você está caminhando. E ele aponta a estrada, o caminho que conduz à destruição, à perdição, à morte eterna. E esse caminho é amplo e larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Não sei quantos aqui nessa noite têm escolhido esse caminho, mas tem uma ordem de Deus: entre pela porta estreita. Entre pela porta estreita. Você que está na porta estreita, continua. Continue. Você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Certo. No caminho certo. E diz mais: você diz,
Só Jesus sabe, concordo com você. Ele sabe o teu coração, o teu estilo de vida, como você tem andado. Ele sabe se o caminho que você está seguindo é um caminho amplo, espaçoso, atrativo, ou é o caminho do pecado. Ele sabe que você sabe qual será o seu fim, se não houver um arrependimento e acreditar no que Ele disse. Entre pela porta estreita. Esse é o caminho que Jesus tem para mim e para você. Lucas 13, 24. Veja o que está escrito. Lucas 13, 24. A igreja pode ler comigo? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar. Você deseja viver um cristianismo sem esforço? Um dia você vai tentar entrar por essa porta e você não vai conseguir. Essas palavras todas que nós lemos aqui, tanto em Mateus como em Lucas, foram palavras do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele apontou o caminho para mim e para você. Se não houver arrependimento, esse será o fim de quem vive no caminho do pecado. Oremos. Senhor Deus, Tua palavra foi muito clara nesta noite, Pai. Muito clara. O Senhor colocou diante de todos nós o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, como nós estamos conduzindo a nossa família, a nossa vida, as nossas escolhas, o que acreditamos, o que fazemos no oculto, Pai. Nenhum de nós pode se esconder de Ti. Por isso que nesta noite, com a Tua graça e com Teu amor, o Senhor se revela a todos nós. E o Senhor mostra como será o fim daqueles que têm escolhido andar pelo caminho do pecado. E daqueles que têm se esforçado para viver uma vida de santidade, resistindo às tentações e dizendo não. Deus, Espírito Santo, estes que estão, Pai, vivendo no caminho do pecado e que nesta noite está entre nós, que Tua graça os alcance. Que eles vejam essa palavra como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de libertação, Pai. E, Senhor, escolher pela fé, arrependendo-se de tudo que já fez e viver uma vida contigo, Pai. Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, Pai. Senhor Deus, o pecador que entra no céu, o pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O pecador que entregou sua vida a Jesus Cristo. O pecador que se arrependeu de coração. Esse é o pecador que entra, Pai. O pecado não consegue entrar na porta estreita. Não consegue. Ajuda os teus servos fiéis neste caminho difícil de te servir, Pai. Fortalece o Espírito, Senhor, e que dá força para resistir às tentações, Senhor. Dá alegria da salvação a eles, Jesus. Espírito Santo, e traz aqueles que nesta noite o Teu Espírito está mostrando o caminho que não deve andar. Essa é a nossa oração, te agradecendo, no nome de Jesus, amém. Pastor Samuel. Meu amigo, hoje tu tens escolha. Vamos cantar essa estrofe? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas só Ele é o único meio de salvar pela morte na cruz. Bem forte. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E amanhã? Dois versículos e eu gostaria que a igreja orasse. Provérbios 28, 13. Veja o que é que está escrito. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, mas o que confessa tem que confessar e deixar. Provérbios 29, 1. 29, 1. O que é que está escrito? O homem que muitas vezes eu acho muito forte esse versículo. Será quebrantado de repente e não vai ter mais cura. Eu queria que, possível, nesse momento, toda a igreja inclinasse sua cabeça, todos. Façam uma oração. Após uma mensagem com tanta clareza, eu não vou mais pregar, mas eu queria saber se há alguém entre nós que entendeu tudo e nesta noite está pedindo a Deus força, porque você já é crente. Senhor, me dá força. Eu preciso dessa força que vem do céu. Não precisa vir aqui à frente, nem ficar de pé. É só um sinal e eu vou dizer aqui para você: Deus abençoe. Quem é a primeira pessoa? Estou sem força. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Tem a segunda vida. Você quer fazer um sinal? Mais alguém? Deus abençoe. Olha aí, ó. A família lá na frente também. Lá na galeria. Deus abençoe, minha filha. São pessoas até da nossa igreja, né, nossos irmãos, que entendeu a mensagem. Assim também como pessoas de fora. Tem mais alguém que queria fazer sinal? Deus abençoe, minha filha. Precisa vir aqui à frente não. Cada culto, o Espírito Santo de Deus trabalha de uma forma. E Ele está querendo fazer algo na tua vida. Você está sem força? Estou, pastor. Ele pode dar força a você. Quem é a sexta vida? Eu preciso, pastor. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Mais força para você. Tá certo. Converteu, mas está precisando de renovo. Quem nesta noite confessa? Amém, minha irmã. Ali, ó. A irmã também. São membros entre nós que entendeu a palavra, está querendo se firmar mais. Esse caminho largo, destruição. O estreito, deve haver um esforço. Quem é você que quer nessa noite confessar? Eu preciso, pastor, de oração. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Deus abençoe, minha filha. Adolescente, jovem, né? Vamos ficar de pé. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será
no futuro teu lar. Bem forte, igreja. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte. Amanhã pode ser. É parente? Amém. Aleluia. A segunda estrofe, como é que diz? A segunda, vamos lá. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam. Ah, que coisa linda a igreja está, Jesus salvando. A nossa irmã que aceitou a semana passada, hoje o companheiro dela também se entrega a Jesus. Ela está chorando, emocionada. Jesus faz isso. Meu amigo, hoje tu, a família do nosso irmão ali também, da nossa irmã Poliana, a vovó se voltou para Jesus. Olha, coisa linda, né? A vovó. Amanhã pode ser o quê? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem um irmão lá trabalhador comigo, lá da funcionário público, né, na prefeitura do Recife, que ele dizia: pastor, eu não gosto desse hino. Eu disse: por quê? Amanhã vai ser muito tarde e agora? Eu disse: então, irmão, hoje Cristo te quer libertar. Mas isso me dá uma tristeza. Eu disse: é porque você precisa se entregar ao Senhor. Amanhã eu estou acabado. Ele disse: amanhã eu vou para o inferno. Eu disse: meu irmão, o caminho é estreito, mas você pode se entregar ao Senhor. Eu vi muitas pessoas aqui se renovando, adolescentes. Eu acho lindo, eu não vou dizer nome, são pessoas já da igreja. Que Deus abençoe vocês, não é? A coragem, a alegria, a determinação. Tem mais vida ali, né? Mais vidas para a glória de Deus. Hoje tu tem escolha, vida ou morte. Nós temos alguns evangelistas aqui no meio da nossa igreja que vai perguntar o seu nome. Você pode deixar, sabe para quê? Para oração, para uma visita, se você assim permitir, né? E eu creio que tudo vai ser bênção. Hoje Cristo te quer libertar. E por que não amanhã? Amanhã a gente não sabe nem se vai passar essa noite. É verdade ou não é? Amanhã Deus proverá. Agora hoje estamos aqui e a igreja orando, e você já entendeu quem é essa pessoa. Pensou que o pastor ia parar, mas eu quero fazer um novo convite. Alguém que gostaria de fazer um sinal? Eu quero, pastor. Eu quero o caminho estreito. É renúncia, é dor, é lágrimas, é até rejeição. Mas eu quero esse caminho, porque eu quero ir morar no céu. Há mais alguém que queria fazer sinal? Se não há, que Deus abençoe e lhe dê outra oportunidade. Pai querido, muito obrigado, porque nesta noite houve salvação nessa casa, Pai. Houve reconciliação, houve edificação, ó Pai. É o Senhor que está renovando a tua igreja, o teu povo. Também obrigado pelas vidas que vieram nos visitar e também foram impactadas pela palavra, ó Deus. E também querem o caminho estreito, ó Pai. Não quer o caminho espaçoso, amplo, porque termina na perdição. Pai, mas eles querem seguir contigo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor sabe o desejo do coração. Então, meu Deus, dá força, sustenta, faz um milagre, ó Deus, porque a obra é tua, Pai. E o apóstolo Paulo, escrevendo uma das igrejas, ele disse: aquele que começou a boa obra há de completar na tua vida até o dia de Cristo Jesus. Escreve esses nomes no livro da vida. Firma os teus filhos, ó Pai, para que ande numa vida que glorifique o teu santo nome. Obrigado por esse dia maravilhoso, o dia da Bíblia, a Bíblia sendo apresentada, pregada, ó Pai, e o Senhor, teu Espírito Santo, fazendo a obra. Leva-nos em paz para nossos lares e que possamos ter uma semana consagrada a Ti, uma semana, meu Pai, de buscar mais o Senhor.
e aqueles que não fizeram sua decisão nessa noite, que antes de se reconciliar com o seu sono hoje, possa entregar sua vida a Jesus Cristo e viver, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Queria que a igreja esperasse um pouquinho.